Apoio Cultural. Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, telespectadores. Estamos com mais um programa sobre trilogia analítica. E aqui a presença do Dr. Norberto Kep e dos professores da Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Então vamos começar com o nosso assunto de hoje, Dr. Kep, para não perder tempo, sobre uma psicanálise que o senhor desenvolveu, que é a psicanálise que trabalha com a consciência, né? A consciência das pessoas, que englobam o sentimento e o pensamento e a ação. Então a consciência é um resultado desses três elementos, hein? Do que a pessoa sente, do que ela pensa e como ela age na vida. Então, esse livro, Dr. Kep, o senhor quer falar sobre a nova física hoje? Porque consciência não deixa de ser energia, né? O que a gente fala nos programas está neste livro, A Nova Física, que eu escrevi há bastante tempo, né? 10 anos atrás. E que a maior parte dos engenheiros estão adotando das universidades aqui do Brasil. Então, o que seria a consciência? Eu vou mostrar um quadro aí que esclarece bem. Veja que inconsciência é a não percepção. Quer dizer, a não percepção, que veja lá, 84%, são esses elementos que a pessoa não percebe, que a torna doente e que leva, né, para a morte, inclusive. Veja lá, né, Cláudia? Sim. Ódio, né? Pessoa cheia de ódio, né? Soberba. Soberba, o que é? Tem que explicar cada uma. Soberba é a pessoa se coloca até acima de Deus, né? O senhor também chama de teomania, né? Que poderia ser um sinônimo de soberba, a pessoa que é dona da verdade. Ela é o critério. Então, o que eu penso é a verdade. Se o outro pensa diferente de mim, ele está errado. Essa é a ideia do soberbo, né? Depois, olha a questão do quê, né? A mentira, né? Mentira. O senhor sabe que foi feito um estudo nos Estados Unidos e as pessoas normalmente falam, acho que 60 ou mais mentiras, que eles chamam mentiras leves ou mentiras pesadas, por dia. Uma porção de mentiras. E isso vai criando um estado delirante, que a pessoa própria acredita nas mentiras que ela fala e que ela pensa. A gente vive na mentira, né, Cláudia? Na mentira, na ilusão, é isso mesmo. No delírio. Toda conversa, né, tudo que a pessoa faz, tudo tem mentira no meio, né? Isso mesmo. Então nós vivemos mentirosamente, como eu podia falar, né? É verdade. No advérbio. E existe também uma ideia que a pessoa desenvolve, que se ela falar a verdade, ela vai ser muito prejudicada. E então ela tem que sempre que esconder a verdade, sempre mentir. De uma certa forma, foi desenvolvida uma filosofia de vida na sociedade que realmente aqueles que falam a verdade são mais atacados. Mas se não falam a verdade, então aí que o mundo entra na corrupção total. Agora, eu posso me lembrar do seguinte, eu já fiz vários programas nesse sentido, do Holocausto, né, que fizeram contra o povo judaico. Por quê, né? Porque é o povo que trouxe, através dos profetas, através de Moisés, né, que trouxeram para o mundo Deus. E depois, Jesus Cristo também era judeu. E Nossa Senhora, a mulher mais amada que o mundo tem, tratada como uma rainha do universo. O que é judia? Então, muitos falam, mas o judeu foi atacado por isso, por aquilo. Foi atacado e
todas as pessoas que querem falar de Deus, né, seja do cristianismo, Jesus Cristo, dos santos, seja do judaísmo, né, Moisés, os profetas, etc., são atacados. É interessante por isso, porque atacam o Deus, né, que está atrás de tudo isso. E se não houvesse o povo judaico, né, trazendo o judaísmo e o cristianismo, o mundo estaria longe de Deus atualmente. Mas vamos voltar agora na questão da inconsciência que traz, né, a questão da doença. Então, veja lá em cima à direita. A pessoa rancorosa. Eu acho, Dr. Kepp, que isso é muito importante, porque o rancor é muito visto como mágoa. As pessoas falam, eu tenho uma mágoa que me fizeram isso, fiquei magoado. Isso é um rancor que a pessoa nutre. E as pessoas rancorosas, na pesquisa de psicossomática, são as que mais frequentemente desenvolvem câncer. É o rancoroso. Então, eu acho que toda pessoa estourada, né? Pode ter câncer. E ela fica com aquele rancor por dentro, contínuo. Aquele estado de rancor. Isso, às vezes, pode ser mais destrutivo do que estourar e brigar. E depois, né? A inveja. A inveja, que o próprio Freud falou, né? Que a questão da inveja podia causar todas as doenças. A inveja é universal, né? E isso, inclusive, Dr. Kepp, leva àquilo que o senhor chama de identificação invertida. Que o invejoso, ele vê o outro que tem qualidades, bondade, como a pessoa má que prejudica ele. E vê a bondade do outro em si mesmo. Então, o invejoso sempre faz essa inversão, vendo na pessoa que tem mais qualidades do que ele, a fonte de dissabor, de infortúnio, de sofrimento para ele. E depois, né? A arrogância, né? Arrogância, né? Que está ali junto com a soberba, né, Dr. Kepp? É a arrogância, a pessoa arrogante, que pisa nos outros, muitas vezes narcisista, que acha que ele próprio já tem toda a beleza, todas as qualidades do mundo, não precisa de nada, de ninguém. Pois é. A vingança. Pessoa isso vingativa, é terrível, né? É verdade. E aí a gente vê, Dr. Kepp, a questão do judaísmo. O judaísmo, ele traz todas essas sabedorias aí. Então, a gula é outro vício. Americana, ninguém quis passar fome lá, e a civilização americana foi feita para evitar, assim, vamos dizer, a questão da fome na Europa, dos imigrantes que chegaram lá. Mas veja agora, 80% a 90% dos americanos são gordos balofos. Então, no Brasil está começando isso. É gozada, né? Ninguém acha que comer demais é pecado. É horrível comer demais. Está de acordo, doutora? Você está rindo aí? Sim, Dr. Kepp, é pecado e, além disso, faz muito mal para a saúde em geral, né? É um vício que começa na psique, como o senhor colocou no quadro. A pessoa não quer perceber alguma questão psicológica, pensamentos ruins que tem, raiva, e aí ela vai comendo mais para não sentir aquela problemática e se prejudica. Então, agora vamos ver mais um exame de sangue de uma pessoa que teve um resultado relativamente bom, que todos deveriam ter. Olha aí que beleza. Notem, todos os glóbulos são bem redondos, veja, são todos separados, não são encavalados. De uma pessoa, claro, que trabalha bastante, que tem assim, muita dedicação, porque tudo que a pessoa sabe, a inteligência, o amor veio do trabalho.
Se a pessoa fala, eu te amo muito, e não ajuda, que amor é esse? Amor nenhum. A pessoa que ama é aquela que ajuda o próximo, é que faz tudo para o bem do próximo. Uma pessoa intrigante não ama ninguém. Uma pessoa que avança nos bens alheios também é contra, né? Então, eu gostaria de mostrar agora o trabalho nosso com a questão da física, né? Que a gente comentou. É o seguinte, a física feita por Newton, né? E principalmente Einstein, é uma física que trata dos efeitos, né? Dos efeitos, como a medicina, por exemplo, com medicamentos, trata dos efeitos das doenças, não trata da doença em si. A doença em si vem da onde, né? Vem da alma. Eu escrevi um livro, A Medicina da Alma, há quantos anos atrás? Né? Acho que 40 anos atrás, né? Mais ou menos. Muitos estudantes de medicina usaram, né, para fazer teses até. E esse livro mostra que a doença vem principalmente da alma, vem de algo anterior da vida física. Então, se uma faculdade não ensina a questão psicossomática, psicológica, e não está ensinando a etiologia das moléstias, e o pior, sabe qual é? É que nenhuma faculdade, em geral, estuda a parte psicológica, a parte psicossomática, ficam na parte orgânica. Quer falar alguma coisa? Sim, de fato seria fundamental saber essa questão da energética, da vibração. Um pensamento raivoso, ele muda a vibração do corpo. Um sentimento amoroso, ele também cria uma energética muito boa para que as células funcionem direito. Se as faculdades de medicina não começam a se voltar para esse conhecimento da nova física, vai ser muito difícil tratar a causa primeira das doenças, a causa psíquica e emocional. Tá bom, então já retornamos para o próximo segmento. Surge uma nova física, a energia que vai mudar o mundo. Com os princípios científicos de Norberto Kepp, alinhados às descobertas de Nikola Tesla, nasce esta inovadora tecnologia premiada internacionalmente. A Faculdade Kepp Pacheco oferece 3 cursos exclusivos desta nova ciência. A Física de Kepp, o Universo Transcendente. Introdução à Nova Física, Tecnologia Kepp Motor. Especialização em Nova Física e Tecnologia de Motores Ressonantes. Um universo de conhecimento ao seu alcance. Nova Física, a ciência que vai mudar o mundo. Eu gostaria de mostrar agora o livro, né, que eu falei que escrevi há tanto tempo atrás aí. A Medicina da Alma, né? Até o editor falou, o Emus falou, mas esse tema de alma nunca ninguém tratou, né? Eu falei, então, mas é o tema principal que a medicina teria que tratar, porque tudo
veio desse sistema que se chama alma, que a gente chama de psicológico, né? Se não existe um estudo, um tratamento da parte psíquica, então, na medicina, por exemplo, da psiquiatria, né? Eles pegaram um pouco os conceitos de Freud, né? Sobre a questão de complexo de Édipo, coisa assim, mas isso não é suficiente. A questão, né, da medicina seria muito mais assim aproveitável se os médicos já na faculdade estudassem a parte psicossomática, que essa é a fundamental. Aliás, eu dava aulas aqui na Faculdade de Medicina de Pinheiros, na cadeira do professor Edmundo Vasconcelos, moléstias do aparelho digestivo, né? E também do professor Decor, sobre a questão, né, do sangue, a questão do sistema circulatório. E os alunos amavam essa parte. Depois eu viajei, fui muito tempo para o exterior, e, inclusive, quando eu voltei, eles não estavam mais com esse estudo. E até eu fiz um estudo mostrando o seguinte, que de todos os rapazes e moças, né, que estudam medicina, qual é a quantidade que de fato é dedicada à questão de saúde, à questão das doenças? 30%. 70% dos estudantes vão fazer medicina por outros motivos. Ou até questão, por exemplo, de prestígio, né? Doutores são deusinhos na sociedade, são admirados, têm praticamente assim uma aceitação muito grande. Então, só 30% é que é dedicado realmente ao aspecto científico da medicina. Seria muito importante agora as escolas de medicina colocarem a questão psicológica. Está de acordo, doutora? Sim, doutor Keppe, e de fato, hoje, infelizmente, as especialidades que são mais procuradas são ortopedia, câncer e cirurgia. Não apenas porque sejam necessárias, mas porque elas estão dando muito lucro. Então, até os hospitais estão dando prioridade para esses serviços, que, repito, embora sejam necessários, têm por trás outros interesses que não são bem a saúde das pessoas que precisam. E a doutora Heloísa tem alguma coisa que pudesse falar sobre a odontologia? Veja, até dizem que a pessoa que não pode estudar medicina vai estudar odontologia. Isso é famoso. É comum. Há várias pessoas que não conseguiram entrar em medicina foram para a odontologia. Infelizmente, também não tem essa visão que todas as doenças bucais têm essa origem principal emocional, psíquica. Por isso que, com esse trabalho da psicossomática, que nós trabalhamos, a doutora Márcia e eu, é interessante que nós vemos as pessoas, por exemplo, que viveram no grupo terapia, nas residências trilógicas, empresas trilógicas, que elas têm menos estresse, elas não têm quase doenças bucais, e doenças em geral. E aí nós vemos isso no consultório, né? As pessoas muito tensas é que tem mais cáries, problemas de gengiva, é muito ligado. Então, é importante na odontologia também ter odontologia psicossomática nas faculdades, para os dentistas aprenderem a verdadeira prevenção e o melhor tratamento. Então, agora eu gostaria de mostrar, voltando para a questão da física, até agora a física sempre falou da eletrônica.
Eletrônica é de elétrico, né? Que aí seria, vamos dizer, o máximo do estudo da energética tirado da eletricidade. Então, eu fiz um livro, olha aqui, mostrando que esse trabalho tão importante, né, que deram à eletrônica, merece muito mais o estudo da magnetônica. Então, em vez de eletro, então põe magneto. Quer dizer, a parte magnética é a parte ligada, né, à energia essencial, a energia fundamental que determina, inclusive, a elétrica. Não é, César? A elétrica é um pedacinho da magnética. Exatamente, Dr. Kepp. É muito semelhante à questão de corpo e alma, que é uma energia. Corpo e alma são uma energética só, sendo que uma parte visível, o corpo, e uma parte invisível, que é o espírito, a energia da pessoa. E na eletricidade acontece o mesmo fenômeno. O que acontece é que a eletricidade nada mais é do que o magnetismo que existe no espaço aprisionado no fio. Então, aquilo que a gente chama de eletricidade é apenas a parte visível, sensível do magnetismo. Então, toda a nossa tecnologia está limitada ao menor e esquecendo o maior. Então, nós temos uma tecnologia da eletricidade que é extremamente limitada e não atinge os nossos propósitos, né? Então, o ideal é a gente trabalhar com o magnetismo e não com a eletricidade. Então, eu quero dizer também o seguinte, né? Que a parte elétrica é prejudicial para o organismo. A parte elétrica, se a pessoa usa muito tempo perto de aparelhos, como, por exemplo, o celular é muito ligado à energia elétrica também. Então, qualquer aparelho que funcione pela eletricidade prejudica o corpo. Esses fios, né, de alta tensão que vêm das usinas, né, para as cidades, criam câncer, por exemplo, criam problemas graves nas casas que são construídas debaixo desses fios enormes e, claro, né, que recebem dia e noite essa energia, enquanto que, ao contrário, a parte magnética, portanto, a magnetônica, traz a energia normal, natural, a energia que a gente pode dizer divina. Então, na questão econômica só, né, que dá mais assim, vamos dizer, menos gasto com dinheiro, tem muito mais a parte da saúde, que ajuda a conservação da saúde e melhora, então, a composição sanguínea, melhora o abatimento cardíaco, porque de onde que vem, né? Toda a energética de dentro é do batimento cardíaco que vem de fora. Essa energia que atinge o coração e que faz funcionar. Porque o coração é o único órgão que não depende dos outros. Por isso que chama órgão das emoções. E que funciona diretamente ligado à energia, vamos dizer, escalar, que o Tesla descobriu, e que é a energia chamada do afeto, né, do amor. Então, se a pessoa de fato quer ter mais saúde, devia evitar, né, de ficar muito diante da energia elétrica e procurar o magnetismo. Está de acordo, César? Sim, senhor, é exatamente isso. O magnetismo é a energia que o senhor chama de tropia. É aquela lei universal da energia que constrói e mantém tudo em ordem e harmonia. O magnetismo é essa energia da tropia, a energia da vida, né?
nós temos aqui vários dados, né, fundamentais, né, sobre essa questão. Por exemplo, né, a gente pode dizer quais são os elementos fundamentais através dos erros, né? Que a base errada é colocar tudo no movimento externo, no movimento, vamos dizer, como Newton falou, e Galileu principalmente, né? Que tudo viria da questão externa, movimento externo. E a questão, né, da entropia, que a física sempre falou, sem falar da tropia que cria tudo. Você quer falar alguma coisa? Então, isso é interessante, Dr. Kepp, porque a física ela trabalha muito com essa questão do movimento externo. Ela define energia como matéria em movimento. Então, ela trabalha com dois elementos secundários. Tanto a matéria como o movimento externo são secundários, não são fatores essenciais. O essencial é a energia que forma a matéria e que forma o movimento. Entende? Então, essa questão do menor para o maior é errada também, né? Tudo vem do maior para o menor. Agora, como estamos quase na hora, temos que ver o seguinte: o demônio, a função dele é matar, envelhecer e abobar o ser humano. Que o demônio é que traz todas as doenças. Que o demônio é que rejeitou o paraíso que nós estamos atualmente e que a maior parte pensa que não é. Então, estamos terminando mais um programa. Até o próximo. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.